Olá pessoal, estamos de volta, dando continuidade no nosso curso de prevenção de acidentes para membros da CIPA. Nossa aula de hoje é EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. São dispositivos então colocados no ambiente de trabalho para ajudar no bem-estar do trabalhador, né? Então ele contribui para se evitar acidentes no trabalho e doenças ocupacionais. Essa é a finalidade então dos EPCs. Os EPCs, eles são vistos com bons olhos por muitos analistas na área, porque eles entendem que o EPC, ele instalado de forma adequada no local, ele obriga com que todos os trabalhadores na área então usem o período integral de trabalho, né? Ele está lá instalado, ele está ligado, o operador, ele acaba usando, o funcionário acaba usando. Não tenha desculpa, então, de dizer que esqueceu, que perdeu, que não é para colocar, né? E o uso acaba sendo obrigatório, então, por todos. Então, por isso que acaba se ajudando. Ainda a gente se depara com um número muito grande de acidente no trabalho, né? E doenças ocupacionais também, originadas no ambiente de trabalho. E os EPCs, então, auxiliam e muito a reduzir esses números nos ambientes de trabalho. Nós vamos ver futuramente uma pesquisa que inclusive ajuda na produtividade, a gente vai ver a seguir. Então, a questão do equipamento de proteção coletiva, ela tem um papel fundamental no ambiente de trabalho e ele é muito eficaz quando instalado corretamente. Ainda falando sobre o equipamento de proteção coletiva, né? Eles devem ser instalados enquanto algum risco ao colaborador esteja no local de trabalho, né? Então ele vem para diminuir o risco que pode ser ocasionado por outros fatores. E alguns desses equipamentos não necessariamente são do uso coletivo, e sim de uso individual, mas de forma coletiva, né? Um exemplo desses EPCs é a máscara de solda, ou então o cinto de segurança, que ele é um EPI, ele protege o colaborador quando ele usa, mas ele está de forma uso coletivo que é aceitável, né, devido ao custo do EPI, então pode ser feito dessa forma. Claro, pessoal, tem a higienização que deve ser feita da mesma forma que é feito a higienização dos EPIs que a gente aprendeu na aula de equipamento de proteção individual. Quais as normas abordam os equipamentos de proteção coletiva? Então tem diversas normas, né? Entre elas a gente pode trazer aqui as três principais, que é a 4, a 9 e a 26. Vamos ver cada uma delas então o que diz. Na NR4 traz o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que é o responsável por aplicar seus conhecimentos sobre tema para reduzir ou erradicar os riscos existentes no ambiente de trabalho da empresa. Caso as medidas implementadas não sejam suficientes para isso, cabe o SESMIT indicar a utilização dos EPCs e os tipos, bem como os EPIs necessários. Além disso, a sua atuação deve ser feita em conjunto com a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é a CIPA, devendo ouvir as suas observações, apoiar, treinar, atender a comissão sempre que necessário. Então, percebam que a CIPA ela tem um papel fundamental em questão da segurança no trabalho, então, e na questão da implantação, da manutenção do equipamento de proteção coletivo também. A NR9 trata o quê? Nesta norma institui a obrigatoriedade de elaboração e implementação do PPRA, da prevenção dos riscos ambientais, pelas empresas, que tem como objetivo antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os riscos ambientais do ambiente de trabalho. Dessa forma, ele deve indicar necessidade do uso do EPC e EPI sempre que necessário para reduzir ou neutralizar os riscos. Então, se tem algum risco que consegue ser observado no PPRA, ele deve ser sugerido lá nas ações, então, que seja implantada os EPCs e quais são eles, né? Um dos itens mais importantes, então, onde prevê que a empresa deve sempre priorizar o uso de EPCs. Assim, os EPIs devem ser adotados quando os equipamentos de proteção coletivos forem inviáveis ou quando forem insuficientes ou de caráter complementar e emergencial. Percebam que a norma diz que a prioridade
tem que se dar ao equipamento de proteção coletiva. Por quê? Porque ele resolve mais os problemas, né? Vamos falar aqui num setor que tem ruído, vamos fazer um enclausuramento naquela parte da máquina ou setor que tem ruído. Então eu protejo muito mais colaboradores do que o equipamento de proteção individual. O equipamento de proteção individual, ele é orientado e obrigado, claro, quando eu não consigo implantar medidas de proteção coletiva ou quando ainda não for o suficiente, né? Então eu consigo, citando o exemplo aqui do ruído, eu consigo enclausurar minha máquina, porém ainda fica acima do padrão da NR15. Então com isso eu preciso ainda usar o protetor auricular, seja ele qual for. Então eu tenho a medida de proteção coletiva e eu tenho a medida de proteção individual, que deve ser então o segundo plano. A NR26, apesar de não tratar diretamente desses equipamentos, essa NR então também trata a importância que se fala em segurança no ambiente de trabalho, pois trata das sinalizações de segurança. Elas são fundamentais para indicar e advertir sobre os riscos existentes. Ela traz regras, referências e o uso das cores, rotulagem preventiva, indicando os elementos obrigatórios para a compreensão dessas ameaças. Porém, vale ressaltar que existem 36 normas regulamentadoras abordando diferentes tipos de trabalho. Portanto, ao implementar as medidas de segurança necessária e adquirir os EPCs, é importante verificar quais são as normas aplicáveis em sua empresa para cumprir corretamente as obrigações relacionadas ao uso desses equipamentos. Então, a norma, como menciona aqui, a gente já mencionou em outras aulas também, cada segmento deve se observar. Não tem uma norma para cada segmento, mas tem uns específicos que existe uma norma isolada. Então precisa, além de tudo, observar o que trata dentro da norma em específico, então, para cada segmento. Vamos para os benefícios, então. Redução dos afastamentos por acidentes de trabalho, incluindo as doenças ocupacionais, e mantê-los protegidos. Sim, com o uso de EPC, principalmente por ser de uso obrigatório, diminui muito a quantidade de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. Melhoria na qualidade de vida dos empregados. Quando tem um empregado satisfeito e ele trabalha com segurança, ele está seguro, então isso aumenta a qualidade de vida dele no ambiente profissional e fora dele. Ajuda a melhorar as condições de trabalho. Se tem algum problema, se é muita poeira, instalar exaustores, né? Se tem muito calor, ventiladores, acaba ajudando a melhorar as condições de trabalho como um todo, né? Outro motivo é a obrigação legal, medidas legais, né? Caso aconteça algum acidente de trabalho, ao ser constatado que a empresa não cumpriu com as regras sobre medicina e segurança prevista na lei, ela será responsabilizada. Então, uma medida legal também, se eu implanto o equipamento de proteção individual, acaba legalizando. Ajuda a proteger não só os colaboradores, mas também toda pessoa que visita a empresa. Eu falo muito sobre essa questão de visitantes, de clientes, de fornecedores, do próprio terceirizado que faça serviço, que venha prestar serviço na empresa onde você trabalha. Então, ajuda a proteger essas pessoas também. Não precisa ser trocado com tanta frequência, já que a sua durabilidade é muito maior. Lembrando que precisa fazer a manutenção, né? Isso tem que estar em dia, isso é muito cobrado também pelas normas, então, que ela precisa ser verificada periodicamente, a preventiva ela tem que estar em dia. Auxiliam ainda na neutralização dos riscos que anteriormente eram comuns em um determinado local ou trabalho, porque acaba extinguindo ou amenizando os riscos, então sim, ajuda nessa questão dos riscos. Além de se ter, então, um custo muito menor que o dos EPIs, porque se instala uma vez, tem o custo de se instalar, claro, e da manutenção periódica, mas não precisa ser trocado com frequência
que eu acredito que a gente vai falar depois, mas enfim, veio agora na minha cabeça, então não precisa ser trocado com frequência. Ainda, pessoal, tem um estudo de pesquisa sobre a questão do equipamento de proteção coletiva, Centro de Excelência em EPCs, que os equipamentos de proteção coletiva ajudam na melhora do desempenho profissional, aumentando a produtividade da empresa. De acordo com a pesquisa, ao utilizarem os EPCs, os trabalhadores se sentem mais seguros dentro do ambiente de trabalho, o que contribui para a motivação e, consequentemente, a produtividade desses profissionais. Isso porque um funcionário mais saudável, seguro e satisfeito rende mais. Portanto, né, pessoal, fica evidente a importância do EPC quanto à saúde e segurança do trabalho, sendo essa uma das formas mais eficazes de se prevenir acidentes e também de se prevenir doenças ocupacionais. Mas a gente fala aqui em EPI, em EPC, qual que é a diferença deles? A diferença é que o equipamento de proteção individual, ele protege individual, é minha proteção, como eu citei o exemplo antes, que tem alguns EPIs que são EPCs de forma coletiva. E o equipamento de proteção, nesses casos aqui, eu citei o cadeirinha, né, o cinto de segurança, o óculos também, dá pra mencionar, capacete, luva, enfim, de uso individual. E os EPCs, então, são todos os dispositivos de segurança que a empresa tem e que instala para a proteção do coletivo. Então, essa é a diferença, vai proteger coletivamente. Então, a gente vai trazer aqui para vocês vários equipamentos de proteção coletiva para vocês tomarem conhecimento. Alguns de vocês já devem ter instalado na empresa onde você trabalha. Se não, pode se pensar em ter, então, vários deles que ajudam aí muito nessa questão da proteção do colaborador. Enclausuramento acústicos de fontes de ruído. Se eu tenho uma máquina, se eu tenho um setor, então eu posso fazer esse enclausuramento. Muitas vezes não se faz na máquina como um todo, faz no ponto que ela gera o ruído, também dá para se fazer. Então é um equipamento que abafa o ruído, então diminuindo os decibéis, então ajuda coletivamente. Sistema de ventilação, exaustão nos locais de trabalho, proteção de partes móveis de máquina, a proteção de risco de polias, de engrenagem, de partes cortantes, entre outros, que protege coletivamente. Exaustores para gases e vapores, tela grade para a proteção de polias, peças, engrenagens móveis, que também pode ser na parte de cima com proteção móveis de máquina também, né, que tem a mesma situação. Ar-condicionado, aquecedor para locais frios, então ar-condicionado lugar quente, aquecedores para lugares frios, né? Placas sinalizadoras, avisos, sinalizações, sensores de máquinas, então, que muitas vezes acaba desligando a máquina caso o colaborador, então, ele ultrapasse a linha, o sensor de segurança, a máquina desliga justamente para evitar que o colaborador sofra um acidente. Corrimão em geral, ventiladores, a iluminação, né, ela é um item de proteção coletiva quando ela está de acordo com a norma, né? Fitas antiderrapantes de degraus de escada, piso antiderrapante, barreiras de proteção contra luminosidade e radiação, principalmente em máquinas de solda, então a gente tem isso na manutenção, aquelas barreiras de proteção. Protetores de máquina e de circuito de equipamentos elétricos, guarda-corpos, sirene de alarme de incêndio, cabines para pintura, chuveiro lava-óleos de emergência. Esses são alguns equipamentos de proteção coletiva, mas existem muitos outros que vocês podem ter acesso também. Um EPC apropriado tem condição de proteger todos os trabalhadores presentes. Entretanto, algumas situações, como mencionados anteriormente, se faz necessário o uso do equipamento de proteção individual junto com proteção coletiva. Então, nesses casos, faz-se o uso do equipamento de proteção coletiva e ainda o individual. Então, para determinar quais são os equipamentos que a empresa deve adotar, é fundamental fazer a avaliação de risco que está no PPRA. O PPRA ele traz a avaliação de risco, mencionando por setor. Então, por isso que é importante avaliar o PPRA de vocês, se
vocês precisam incluir algum EPC ou equipamento de proteção individual. Lá ele traz todos esses itens de segurança. Ainda então falando sobre a questão do EPI-PC, o equipamento de proteção coletiva ele tem a vantagem ainda quanto ao EPI de ser mais eficiente e não causar incômodos aos colaboradores, aos profissionais que precisam utilizar, então, porque não precisa vestir, né, e não precisa utilizar como EPI. Então, eles utilizam de forma geral, então são mais eficientes porque são obrigados a depender daquele sistema, está instalado no setor de trabalho, né, sem, então, causar incômodos ao colaborador. Da mesma forma que os EPIs, os EPCs, então, eles precisam ser usados de forma adequada e a gente vai ver quais são as obrigações, então, dos empregados e quais são as obrigações do empregador quanto aos EPCs. Da mesma forma que o EPI, o EPC, ele precisa ser usado para a finalidade a qual se destina. Então, ele não deve ser utilizado para outra forma, ele deve ser utilizado em benefício do colaborador, a proteção do colaborador. Responsabilizar-se por sua guarda e proteção também. Eu vou estar utilizando, vou colocar aqui um sistema bem prático, um cone de segurança, né? Vai utilizar, vai guardar e vai conservar para não deixar jogado, depois o outro que precisa não consegue utilizar a questão do cone ou fita zebrada, enfim, que são coisas mais móveis, então estar à disposição de todos. Comunicar ao empregador qualquer irregularidade que o torne impróprio para o uso. Também é obrigação, então, do colaborador. Já a obrigação, então, da empresa adquirir o tipo adequado para a função que está sendo feita ou para o setor, ou melhor, adquirir o EPC adequado ao risco que tem no determinado setor, treinar o trabalhador quanto ao uso adequado do equipamento, é obrigação do empregador treinar essas pessoas, tornar obrigatório o uso. Muitas vezes essa obrigação torna-se automática, né, porque ela está instalada, então só precisa ser ligada. Então, quando instala, muitas vezes ao ligar a máquina já liga o sistema, enfim, acaba na maioria das vezes sendo obrigado. E quando não é obrigado automático, a empresa tem que obrigar o colaborador, então é função dela obrigar esse funcionário a usá-los, né, e substituí-lo quando necessário ou impróprio para o uso. Então é obrigação da empresa nesses casos. A empresa que deixa, pessoal, de fornecer EPCs, o descumprimento da norma que regulamenta a segurança do trabalho gera multas para o empregador. Essas multas vão ser de pelo menos o descumprimento da regra obrigatória. Então, porque se ela não está fornecendo os EPCs necessários para os trabalhadores, ela está descumprindo quais normas aqui que a gente viu? 3, certo? A 4, a 9 e a 26. Então, vamos lá, além de não cumprir com as normas regulamentadoras, então, pode além ainda se responsabilizar se vier a ocorrer, então, um acidente de trabalho na empresa. É bem sério e precisa ser colocado, então, à disposição dos colaboradores a questão do EPC. A regulamentação dos EPCs, ela é fundamental dentro das organizações, de qualquer organização, né? A gente fala aqui, a gente citou ar-condicionado, aquecedores, enfim, exemplos básicos que são, então, EPCs. E vocês que fazem parte da CIPA agora, têm um papel fundamental na melhoria dessas adequações, seja ela na instalação ou na manutenção periódica, então, na manutenção preventiva. Vocês, agora em diante, precisam cumprir com essa função. Usar EPCs, esse é um cuidado fundamental para proteger os empregados, evitar acidentes de trabalho e também cumprir com a legislação trabalhista. Muito obrigada, até a próxima.